Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Olha, uma notícia que vem da Itália pode botar um pouco de luz no futuro da Oi. Grupo TIM obtém autorização do governo italiano para a venda da NetCo. O governo da Itália liberou a aquisição da unidade de rede fixa italiana para o fundo norte-americano KKR, nos termos do acordo já firmado entre as empresas. O Grupo TIM anunciou que obteve, agora no dia 17 de janeiro, a aprovação do governo da Itália para dar seguimento à venda da NetCo, uma unidade da rede fixa italiana, ao fundo norte-americano KKR. A autorização se dá conforme acordo já firmado. Conforme a regulação do país, o Estado poderia impor exigências para a transação. No entanto, de acordo com o comunicado divulgado, a TIM afirma que os termos já negociados foram considerados adequados pelo governo da Itália. A proposta apresentada, veja vocês, 18,8 bilhões de euros. 18,8 bilhões de euros. Estamos falando aí em algo em torno de 95 bilhões de reais. 95 bilhões de reais é o dinheiro para a aquisição da NetCo. A expectativa da TIM é finalizar todas as etapas da transação, incluindo a aprovação dos órgãos antitrustes, até o verão deste ano, de 2024, no hemisfério norte, né? Que seria o inverno aqui no Brasil. A constituir os ativos em novembro do passado, o Grupo TIM informou que a unidade de negócios vendida inclui, veja o que inclui essa empresa NetCo, a infraestrutura de banda larga fixa, imóveis, os tais bem reversíveis, né, aqui da Oi, imóveis, o braço atacadista e a totalidade da participação na subsidiária Teleenergia, a FiberCop é a empresa responsável pela rede secundária de fibra e cobre. Seria aqui a Oi Fibra, né? Ela também está no pacote. A divisão conta com mais de 20 mil funcionários, dos quais mais de 19 mil atuam na área de atacado e rede. Cerca de 900 empregados integram a equipe de operações da companhia de telecomunicações. Então, está aí. São informações a respeito da TIM, e que ela está vendendo aí um braço da empresa que tinha sido segregado, e esse braço segregado, ele é exatamente, vamos dizer assim, algo que nós poderíamos aqui encontrar uma analogia para a Oi, né? E o que é que eu estou falando de Oi nesse momento, né? É que a Oi, ela precisa de uma solução. Nosso modo de entender, ela saiu da primeira recuperação judicial, não conseguiu ter sustentação para continuar no mercado, entrou novamente em recuperação judicial, o que foi uma grande surpresa para nós. Nós não contávamos com esse cenário, porque o presidente dizia que não era necessário continuar em recuperação judicial, o presidente da Oi, Rodrigo Abreu. Então, foi uma surpresa. A dívida, ele dizia que sairia da recuperação judicial com uma dívida de 14 bilhões. Estamos com uma dívida de 24 bi, no caso da Oi, né? Então, é uma dívida impagável, é uma dívida que ele tentou fazer um acordo com credores, não foi para frente, né? Com os credores da Oi, não foi para frente. A empresa vai entrar num novo grupamento, agora em março, vai fazer um novo grupamento para atender as exigências da Bolsa. E, de repente, a solução pode estar passando por aqui, para o que a TIM fez lá na Itália. O que seria algo similar aqui no Brasil? A venda total do Grupo Oi. Mas, Clóvis, alguém vai se interessar em comprar a Oi? Olha, sim, né? Porque você vê aqui os ativos que a TIM tem na Itália, são ativos semelhantes ao que a Oi tem. Vamos lá. Toda a parte de telefonia fixa, né? Rede fixa italiana. A maior rede fixa no Brasil é a da Oi, né? Rede fixa. O que mais? Nós temos também a questão de uma empresa que a TIM possui,
de geração de energia. Aqui no nosso caso, a Oi tem 32 usinas de energia solar, né? Que mais? Tem toda a infraestrutura de banda larga fixa, os imóveis relacionados a isso, estamos falando aí de cerca de 7 mil imóveis, e ainda tem a FiberCop, que seria aqui a Oi Fibra, né? E ainda tem a Oi Soluções, por exemplo, né? Então, tudo isso no pacote seria algo muito parecido com o que a TIM tinha lá na Itália e que foi posto à venda, né? A TIM vai ficar apenas com a telefonia móvel e com a divisão de serviços. A divisão de serviços vai ser o que vai restar para a TIM lá na Itália. Não sabemos sobre a operação brasileira, mas estamos falando de Itália, né? E aí, veja, eu acho que a solução lá passou pela Itália, aqui passa pelo governo brasileiro, né? Lá na Itália passou pelo governo, aqui também passa. Porque teria que ser feita uma grande equação. O que é que eu enxergo como razoável? Um encontro de contas entre a questão da migração da concessão de telefonia fixa para o regime de autorização, o encontro de contas entre Oi e o governo em relação a isso, a finalização da arbitragem, né, do processo de arbitragem, e uma anistia para as multas que a Oi tem para com a Anatel, com o governo. Estamos falando aí algo em torno de 30, 31 bilhões. Esse seria o pacote de equacionamento desta dívida que a Oi possui. E teria aberto a abrir mão do outro lado lá do que a Oi acha que tem direito a receber da arbitragem. Então, essa seria a primeira equação que precisaria ser feita. A outra coisa seria o governo conseguir trazer para a mesa um comprador. O governo tentar trazer para a mesa um comprador, ou seja, alguém que queira comprar a Oi. Bom, a gente tem aí fundos chineses de olho no Brasil, a gente tem fundos árabes, empresas árabes e empresas chinesas. Faz sentido para esses países, dessas empresas, destes países, terem interesse numa empresa como a Oi? Sim. Estamos falando de infraestrutura, estamos falando de tecnologia, fibra ótica, com certeza, faz muito sentido. Precisa equacionar aquela dívida de 24 bi que nós falamos. Bom, aquilo pode passar por dentro de uma legislação de segunda recuperação judicial e cair para algo em torno de 12 bi. Se isso for possível, nós teríamos uma empresa que resolveria o seu lado com o governo de dívidas, que equacionaria a dívida bruta para deixar um passivo ainda de 12 bi na saída da RJ, da segunda, e teria a liberação de venda de 7 mil imóveis, que pode gerar em torno aí de 10, 12 bi, tem créditos tributários aí na casa de 5, 6 bi, pelo menos, né? E teria toda essa infraestrutura mantida do jeito que está, de tecnologia da Oi Soluções, da Oi Fibra e da participação na Vital. Não se desfaria de absolutamente nada. E a empresa teria, então, uma injeção de recursos para expandir e botar o pé em São Paulo, talvez adquirindo uma desktop da vida, e crescendo organicamente para tentar bater cabeça ali com a Vivo, né? Pela liderança da consolidação do mercado. É isso que eu enxergo, é isso que eu vejo numa transação dessa. Um grupo que venha a se interessar por isso teria que ter uma mediação do governo para que isso se viabilizasse, e teria, então, talvez uma compra simbólica, né, de uma empresa altamente endividada. Isso acontece muito, às vezes. Você assina um cheque de R$1 e compra a empresa, afasta a atual diretoria, afasta o atual conselho, assume a dívida e toca a vida da empresa. O que normalmente acontece em situações assim? Você fecha o capital da empresa, você retira a empresa da bolsa. Isso é uma possibilidade, né? Então, eu vejo solução para a empresa, mas talvez a solução não seja boa para o acionista minoritário que está preso a ela, entendeu? Então, eu vejo, sim, uma possível solução
nesse cenário, olhando o caso TIM Itália, olhando o caso Oi Brasil. Então, eu acho que sim. Outro dia, um conhecido me perguntou: você acha que o governo brasileiro poderia ajudar a encontrar um jeito para a situação da Oi? Eu acho que sim. Acho que o governo pode fazer a sua parte. Acho que o governo pode, sim, ser parte da solução. Eu acho que o governo pode ser parte da solução. Então, vamos ficar atentos, né? Eu acho que é uma movimentação interessante que aconteceu na Itália e me faz pensar de que isso poderia ser possível em se tratando de nosso país, em se tratando de Brasil. Então, o governo, sim, pode ser parte de uma solução. É o que eu penso. Quero aproveitar, falando em governo, e dizer que saíram notícias, né, que o governo estaria interessado em colocar o Guido Mantega na Vale, né, que isso teria a ver com uma certa inconformidade que ainda teria o atual governo, que está no poder, né, com relação à privatização da Vale, que nunca aceitou. Olha, eu acho que seria temerário colocar uma pessoa amplamente atestada como uma pessoa que não gerou absolutamente nada de positivo por onde passou nos cargos que nós conhecemos, né? Então, a figura do Guido Mantega no Conselho de Administração da Vale contribui com o crescimento profissional da Vale? De modo algum, de modo algum. Não há absolutamente nada que justifique a presença dele nesta empresa. Não agrega em nada. Não agrega em nada. Entendeu? Então, a Vale é uma ex-estatal, ela foi privatizada já tem 26 anos e acho que o governo não pode mais ficar chorando as pitangas, né, com relação a essa privatização. Não cabe mais ao governo querer ocupar espaços dentro de uma empresa privada para influenciar na condução do seu dia a dia, né? Não cabe. Isso é um erro grosseiro. E acredito que a empresa hoje está nas mãos dos estrangeiros. Muitos fundos de investimentos participam e acho que não aceitariam, não concordariam com um descalabro dessa natureza. Seria um erro atroz, um erro crasso, um erro abissal a condução do Mantega para o Conselho. Inclusive, diziam que seria candidatíssimo a ser o novo presidente da Vale. Aí você quer destruir a Vale. Pensar nele na presidência seria destruir a própria Vale. Não vejo o menor sentido, né? O governo pode tentar? Pode. Vai conseguir? Acho que não, porque os tempos são outros, os tempos são outros. Não adianta ficar preso ao passado. Então, saíram notícias dizendo, olha, a ida do Mantega é o inconformismo do atual governo com a privatização da empresa, olha, vai para a igreja, vai chorar lá, vai para o pé do caboclo chorar, entendeu? Os seus inconformismos, vai lá para a reunião sindical chorar seus inconformismos, né? Agora, deixa a Vale quieta, deixa a Vale seguir o seu trabalho, seguir o seu caminho, né? Um ex-diretor do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, que eu sempre acompanho, ele disse, eu não acho adequada a participação do ex-ministro Guido Mantega no Conselho da Vale. Ninguém acha de bom senso, né? Entendo como interferência política do setor público em uma empresa privada, ou seja, uma coisa absurda, né? Uma coisa desmedida, insensata, burra, vamos dizer assim. Se ele tivesse o que é necessário, já poderia estar lá, disse o Luiz Fernando Figueiredo. Eu concordo perfeitamente com isso. Não reúne a qualificação para estar na Vale, não reúne as condições, e o governo não vai ficar feio o governo tentar fazer isso, entendeu? Vai ficar muito feio. Óbvio que pode tentar, mas eu acho que é algo feio, algo que não contribui nem para o governo, nem para o Brasil. Vejam vocês que outro dia esse mesmo governo estava querendo modificar as normas com relação ao Banco Central. Não passa no Congresso, não passa.
não há a menor condição disso passar no Congresso Nacional, né? Ter mais ingerência sobre o que faz o Banco Central desde que conquistou a sua autonomia, né? Então, não vejo isso como algo possível, né? Não vejo isso como algo possível. É sempre uma perda de tempo, ao meu ver, esse tipo de coisa. É o governo assinando atestado de burrice, são guerras destinadas a derrotas, né? O mundo mudou, o Brasil mudou, temos o Congresso de centro-direita, essas coisas não vão passar, muito pelo contrário, tem um projeto novo já tramitando para ampliar a independência do Banco Central. Esse sim eu acredito que vai passar, e vai ser ótimo, porque este novo projeto que já está tramitando no Senado em vias de ser aprovado, ele vai ser mais um passo importante para o Brasil ganhar o grau de investimento, acredito eu, entre 2025 e 2026. Acho perfeitamente plausível, e esse passo adiante que há de ser dado pelo Senado com relação à independência do Banco Central vai vir em boa hora para ajudar muito o fortalecimento do Banco Central, a sua autonomia, a sua independência e, consequentemente, fortalecer o Brasil, fortalecer a sua economia, a visão do estrangeiro em relação a nós, e assim a gente ter muito mais possibilidades de conquistar o nosso grau de investimento. Temos mais 2 assuntos que eu queria compartilhar aqui com vocês. Vou falar já sobre as demissões na Vital, né? As demissões na Vital. Não sei se você soube desse assunto, mas eu vou trazer aqui para você. Mas, antes disso, eu quero dividir esse artigo do Henrique Meirelles, né, que eu também acompanho, o que ele escreve, o que ele fala. Os gastos sob controle criam um ambiente propício para juros menores, e isso ajuda o crescimento da economia brasileira, né? A economia está desacelerando, como atesta o resultado do PIB divulgado pelo IBGE na semana passada. Isso foi no dia 11 de dezembro que ele fez isso, né, esse artigo. O crescimento do segundo trimestre foi de 1%, do terceiro apenas de 0,1%, em linha com o que esperavam os analistas. Os dados indicam que o Brasil crescerá menos no ano que vem. Isso eu não concordo, viu, Henrique Meirelles? Eu acho que a gente vai crescer, vai fechar 2023 com 3%, 3,1%. 2024, a média do Boletim Focus fala em 1,5%. Eu não acredito em 1,5%. Eu acredito que nós vamos fechar em 3% de novo, viu? Vai surpreender todo mundo, inclusive você, pelo visto. Mas é isso, cada um tem uma opinião, tem um jeito de pensar, mas é porque eu costumo olhar sempre o lado cheio do copo. Então, sim, a gente teve um terceiro, quarto tri de desaceleração, vamos dizer assim, uma parte de dezembro ali do quarto tri, a gente já vê sinais de reaquecimento da economia. Janeiro, economia aquecida. Fevereiro, economia aquecida, pode escrever. Nós vamos ter um primeiro trimestre forte por conta de comércio, serviços e agronegócio. Vamos para o segundo trimestre também. Comércio, serviços e agronegócio. Vão dar o tom do primeiro semestre. Vamos ter a Selic caindo, né? As 2 primeiras reuniões, 0,5% de queda. Vamos ver Selic a 10,75%, o que é pouco ainda. Tem que cair mais. 10,75 ainda está muito longe do ideal. Nós estamos falando de uma inflação projetada para este ano entre 3,3% e 3,7%. Então, é um juros real muito elevado. Então, a gente precisa derrubar até o fim do ano essa Selic para 8%. Esse é o cenário que eu trabalho. Acima de 8% é estupidez, é burrice, é erro crasso de novo, né? Vocês conhecem Crasso, o personagem romano? Leiam a história de Roma que vocês vão entender quem é Crasso. Então, o erro, quando é muito grande, chama-se erro crasso, em homenagem a ele. Que não conseguiu entender o que estava acontecendo. Então, é um pouco isso que acontece com a turma do Boletim Focus e de muitos dos nossos brilhantes economistas. Eles ficam na redoma e não enxergam o que está acontecendo. Então, recomendo a todos sair, circular. Então, Salvador, que é a cidade que eu moro, está bombando desde o final, desde a segunda quinzena de dezembro. Muita gente nas ruas, cruzeiros marítimos, 3 a 5 todos os dias, circulando por aqui, festas, bares, restaurantes, boates, shoppings, tudo lotado, né? Carnaval aí vai bombar em fevereiro,
né? As festas agora que tivemos aqui, Bonfim, Iemanjá, ou seja, sempre muita gente, feijoadas, né? Olha, tudo com muita gente, tudo muito cheio. Trancoso, aqui na Bahia, 95% de ocupação da rede hoteleira, ali próximo de Porto Seguro. Morro de São Paulo, outro dia eu divulguei no Instagram, fila de pessoas para deixar Morro de São Paulo, de tanta gente que tinha lá dentro, entendeu? Para pegar o catamarã para voltar para Salvador, filas enormes, né? E assim que está acontecendo com o Nordeste. Não é só Salvador, né? Você olha para outras cidades do Nordeste, é a mesma batida, é a mesma pegada. Um conhecido meu estava em Maceió, disse: olha, Cláudio, é difícil achar lugar para ficar em Maceió, tudo lotado. Um outro rapaz que faz mentoria comigo, o Ricardo, um abraço, Ricardo, estava em Foz do Iguaçu, passando férias, e me disse: Clóvis, Foz do Iguaçu lotado, tudo lotado, eventos de veterinários acontecendo aqui na cidade, de congressos, a esposa dele trabalha nessa área, então ele disse: olha, eventos aqui lotados, tudo muito cheio, por onde você vai, restaurantes, o parque, bares na cidade, entendeu? Tudo muito cheio, os hotéis. Então é isso, quer dizer, como é que o PIB vai ser fraco? Não tem lógica, não faz o menor sentido. Então, além do agro, esse ano a gente vai ter o comércio e serviços muito forte empurrando a economia brasileira. Um outro dado que não passa nos modelos estatísticos da turma da economia, do Focus, do Boletim Focus, por exemplo, a questão do movimento grande que nós devemos ter esse ano de fusões e aquisições. Estão tendo aí uma estimativa de 200 a 250 bilhões a mais do que o ano que passou. 200 a 250 bilhões de reais a mais do que o ano de 2023, né? O que nos levaria aí à casa dos 400 e poucos bilhões de reais em transações. Outra coisa que é importante, o presidente da CCR falou que estamos entrando num super ciclo de investimentos em infraestrutura, aí falando de todos os modais relacionados ao transporte, né? Ferroviário, portos, aeroportos. Então, ele falando sobre isso e dizendo que a previsão em 3 anos, investimentos aí da ordem de mais de 180 bilhões de reais, 200 bilhões de reais, nessa casa aí de 180 a 200 bilhões de reais. Ora, é mais um dinheiro a esquentar a economia, é mais um dinheiro a gerar emprego, gerar renda, gerar consumo, gerar aumento de arrecadação tributária. Essa é a espiral que a gente pode começar a enxergar de aceleração do crescimento da economia, que vai um setor puxando o outro, um setor puxando o outro. O carnaval, para vocês terem uma ideia, o período de carnaval vai contratar mais do que a construção civil no mês aqui. Então, veja quanto se gera de emprego, né? E isso a gente já está vindo de um período de contratação de temporários forte, que foi o fim do ano, né? Black Friday, Natal, enfim, das liquidações agora de início de ano. Ou seja, eu não consigo ser pessimista, não consigo, desculpem, não faz parte da minha índole o pessimismo. Então, acredito sim que nossa economia vai para cima. Mas, finalizando esse artigo do Meirelles, ele diz assim: nesse momento, o importante é que o Brasil se mantenha no caminho da responsabilidade fiscal e do controle da dívida pública. Perfeito, assina embaixo. O ministro da Fazenda deve insistir no déficit zero, como fez no ano passado, e deve continuar sendo um compromisso, ainda que não consiga cumprir, que haja no final do ano, se for o caso, um déficit de 0,5%, 0,7%, 0,8%, 1%, o que é isso? Nada. Mas o importante é não abrir mão de perseguir o déficit zero. Isso o Haddad não pode abrir mão de jeito maneira, entendeu? O caminho dos gastos nós conhecemos, resultou na pior recessão da história nacional entre 2015 e 2016. Em 2016, o teto dos gastos colocou um freio no crescimento dos gastos públicos, depois de cair mais de 3% por 2 anos seguidos, 2015 e 2016, quando caiu 5,2% de junho de 2015 a maio de 2016. O PIB cresceu 1,8% em 2017, o que resulta num salto de 7 pontos percentuais. Na ocasião, o controle de despesa ajudou o Banco Central, que conseguiu fazer uma política monetária menos restritiva. O mesmo pode ocorrer agora. Gastos sob controle criam um ambiente propício para juros menores.
que, como sabemos, possibilitam mais investimentos e ajudam no crescimento. Assim, poderíamos ter uma expansão do PIB acima de 1,5% que o mercado enxerga hoje. É isso, eu enxergo 3%, esse é o caminho que eu estou enxergando, que eu estou vendo e que eu acho possível. Né? Voltando ainda, antes de falar das demissões da Vital, voltando ainda àquele assunto da Vale, o que é importante quem investe em Vale e acompanha a Vale saber? O conselho da Vale vai se reunir e deliberar agora no final do mês sobre o futuro do CEO atual, que é o Eduardo Bartolomeu, né, para ver se ele vai continuar no cargo ou se ele vai ser substituído. Tem até 26 de janeiro o Conselho de Administração para tomar uma posição. Né? Pessoas familiarizadas com o processo destacam que o atual presidente ele realmente tem um desempenho técnico muito positivo, mas que é preciso ter uma melhor desenvoltura junto aos governos, tanto federal como estaduais. Isso será tratado nas reuniões de conselho previstas para essas semanas de janeiro. Para apoiar a decisão, o Conselho, inclusive, contratou uma empresa para elaborar uma análise do perfil de Bartolomeu, forças e fraquezas. Como parte dessa etapa, os conselheiros serão indagados sobre o CEO. As observações devem ajudar a moldar a gestão nos próximos 3 anos. Caso ele seja reconduzido, o Conselho deve buscar um papel mais relevante no dia a dia da companhia, segundo pessoas próximas da empresa. Na visão de uma parte do Conselho, a Vale precisa azeitar melhor o seu trânsito em Brasília e junto aos governos nos estados onde atua, a fim de acelerar a obtenção de licenças, garantir concessões, desatar processos e ser ouvido a respeito de legislações. Então, vamos acompanhar essa movimentação da Vale, isso nos interessa, e eu acho que isso pode nos trazer informações importantes sobre o futuro da empresa. Finalizando, minha gente, o que eu quero falar sobre vocês é o seguinte: a Vital anunciou que vai demitir 20% dos funcionários por dispensa coletiva. A operadora de infraestrutura Vital deve demitir este ano 20% de sua força de trabalho. Isso cerca de 620 pessoas. A redução de pessoal está ligada a uma mudança estratégica da empresa das redes neutras de fibra, com a provável alteração no escopo dos serviços prestados para a Oi. Um exemplo é a instalação da rede na casa do assinante, que passaria a ser feita diretamente pela operadora e não mais pela Vital. Olha, isso aqui é uma confusão, porque, na verdade, quem faz a instalação da porta para dentro é a Oi Fibra, não tem nada a ver com Vital, então isso não é desculpa. As demissões de questão foram negociadas pela companhia junto às federações sindicais do setor de telecom. Procurada Vital emitiu uma nota dizendo que tudo isso se deve a uma revisão estratégica, por conta de um redimensionamento da empresa, e aí informou que a receita líquida de 2023 foi de 4,3 bilhões de reais. Vamos lembrar que metade da receita da Vital vem da Oi, né? O EBITDA foi de 2,5 bilhões, um aumento de 40% em relação ao mesmo período de 2022. Eu quero lembrar que, muito provavelmente, esse ajuste que a Vital vai ter que fazer tem a ver com o PowerPoint da Oi, né? O PowerPoint da Oi não funcionou. Então, a Oi cresceu menos do que o esperado, consequentemente, a Vital cresce menos do que o esperado. Se a Oi está parada, a Vital também meio que parou na sua expansão e, por conta disso, as coisas estão sendo revistas. É isso. É isso que a gente precisa entender. A Vital está enxugando porque a Oi não entregou o que disse que ia entregar. Simples de entender. Simples de entender. Gostou desse vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.